Fala aí, galera da sexta série do Ensino Fundamental da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o tio Roberto Stabile, professor Roberto Stabile, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre recursos hídricos, sobre rios, e vamos falar um pouquinho sobre questões ambientais, climatologia, climas, etc. Ou seja, vamos tirar todas as dúvidas de vocês sobre esse assunto, que é um assunto, galera, tão importante, que faz parte do nosso dia a dia. A gente quer saber, né, sobre todos esses assuntos. Bom, galera, primeiro é o seguinte, vamos novamente explicar por que os rios são importantes. Sabe aquele rio que passa lá próximo da sua casa? Ou aquele rio gigante que você estudou na sala de aula e falou assim: tia, eu já ouvi falar sobre o rio Amazonas, cara, o rio gigante, o rio São Francisco. Para que servem esses rios? Ah, tio, serve para a gente beber, água para a gente beber. Sim, esse é um fator. Serve sempre, é o nosso principal fator, né? A água para a gente é para o consumo. Mas o rio também serve para produzir energia. Como assim? Tio, como é que produz energia do rio? Se o rio for aquele rio que tem muitas corredeiras, você já foi em cachoeira, não já? Quem já foi em cachoeira sabe, aquelas águas correntes, fortes. Eu vou construir uma barragem ali para produzir energia, porque a força da água vai fazer com que a turbina funcione e gere energia. Então a nossa energia é também produzida por esses rios. Então a gente tem um outro fator importante. Os rios também servem para quê? Para a gente navegar, né? Claro. A gente pega lá, navega nos rios, às vezes uma questão econômica ou mesmo para a gente pescar, que é uma outra função, né? Ah, Roberto, eu gosto, meu pai pesca muito. O rio também é importante. Mas o principal, o elemento fundamental, além do nosso dia a dia, né, de beber água, que a gente precisa beber bastante água, os rios são importantes para abastecer as plantações. A água do rio é fundamental para a gente ter o nosso alimento em casa. Você plantar, você precisa irrigar, jogar água ali para quê? Para a planta crescer e dar aquele fruto e a gente se alimentar a partir daquele fruto. Então, para a gente, os rios são super importantes para isso tudo. Olha só quanta coisa a gente tem no nosso dia a dia por causa dos rios. Bom, mas infelizmente, devido a vários fatores, principalmente a falta de saneamento básico, a gente já falou na outra aula, a falta de cuidados com o rio, o que a gente tem? A poluição. Isso é péssimo, né? Se a gente utiliza aquela água para beber, se a gente polui aquela água, o que acontece com a gente? A gente fica doente. Então, a ideia principal é que a gente não polui os rios, mas conforme a cidade vai crescendo, conforme a população vai ocupando determinadas áreas, a gente vai começando a utilizar esses rios de forma errada. Então a gente contamina os rios, a gente joga lixo nos rios, a gente contamina com esgoto, porque a gente não tem saneamento básico, então a gente joga tudo para o rio. Além disso, quando se utiliza aquele agrotóxico na agricultura, lembra? Aquele produto que faz matar os bichinhos que comem as plantas? Quando se faz isso, galera, ferrou. Esse agrotóxico vai para o interior da terra e fica nos lençóis d'água e contaminam também o rio. Ou seja, olha só quanta coisa nós temos para contaminar os recursos hídricos. Levando em consideração o seguinte, que eles são os principais, são fundamentais para a gente. Sem esses recursos, a gente não consegue viver, hein, galera? A gente não consegue, não só nós, né, nosso corpo, mas também a ideia de você plantar, de você utilizar a água para outros cenários. Galera, um outro aspecto muito importante da gente falar é a questão da poluição, né? A gente falou da poluição dos rios e da poluição atmosférica. Ah, professor, minha mãe sempre fala que está tudo poluído aqui, que tem o tal de efeito estufa, que tem o tal de uma série de fenômenos. Sim, vamos falar de todos eles agora. Primeira questão da poluição atmosférica, galera. Bom, em países onde você utiliza muito automóvel, você sabe que o automóvel libera muitos gases. Já viu aquele caminhão, quando tá lá, a gente está jogando bola na rua, sai aquele caminhão e solta aquela fumaça preta? Pronto, está poluindo a atmosfera. Queimada da floresta, poluindo a atmosfera. Tudo isso polui a atmosfera. E sabe qual é o resultado desse processo? Tem uma série de consequências, uma série de problemas, galera. Primeiro,
né, o ar fica péssimo para a gente tem doenças respiratórias. Ah, professor, eu sempre fico doente porque essa poluição faz com que eu sofra muito com isso. Isso. A gente tem um problema da temperatura. Parece que a gente está ficando calor cada dia, né? O verão cada vez mais quente, o inverno quente. A questão do aquecimento global, que vocês certamente já ouviram e depois a gente vai falar com muita calma. E entre outros aspectos que estão totalmente relacionados com essa poluição. Parece que a gente está vivendo numa região, né, num planeta, que a temperatura vem aumentando gradativamente e cada vez mais, e essa temperatura vem aumentando, e a gente está sofrendo, porque aí você tem menos chuva, e aí a gente tem mais problemas ambientais, a gente tem menos vegetação, o nosso ar não é um ar totalmente de qualidade, e aí o que a gente faz? Esse é um grande, mas gravíssimo problema em relação à questão ambiental no mundo, a poluição atmosférica. Existem alguns aspectos que a gente tem que levar em consideração para isso, né? Indústrias. Os países que têm mais indústrias são países mais poluentes. Ponto. Segundo, os países que você tem muito trânsito, carro, concentração populacional, também são países que vão poluir mais. Quando a gente olha assim, quem são os maiores poluentes? São os mais desenvolvidos, né? São aqueles que produzem mais, têm mais indústrias, têm mais esse processo. E aí surgem uma série de fenômenos que a gente pode falar assim, fenômenos urbanos. Um dos fenômenos muito comuns aqui no Rio de Janeiro é chamada ilha de calor. Ah, Roberto, eu moro num bairro que é muito quente. Eu vou dar um exemplo seguinte. Eu tenho amigos que moram em Bangu. Eu moro, por exemplo, num bairro que também é muito quente. E eu fico sempre assim, meu bairro é muito quente, eu vou no bairro tal, não é tão quente assim. A gente chama isso de ilha de calor. É aquele bairro que, devido à poluição e devido aos aspectos do bairro, talvez a urbanização, o relevo e vários outros elementos, aquele bairro é super quente. No verão, ele bate mais de 40 graus e a gente fica desesperado. Isso acontece. O exemplo de Bangu, eu acho que é o mais falado de todos devido à sua geografia, tá? Bangu fica numa região, você tem áreas de relevo mais acidentado, a circulação de ventos, porque tudo isso afeta, além da poluição. Isso nós chamamos de ilha de calor. Bom, um outro aspecto que a gente ouve falar muito nesses últimos anos é o aquecimento global. Alguns cientistas falam que não concordam com isso, mas a gente vê muito nitidamente o aumento da temperatura, né, galera? E aí quando você vê aquelas imagens das calotas polares derretendo, de algumas regiões com muito calor e desertos aumentando, a gente fica assim, caramba, esse é o aquecimento global, a temperatura está mais quente, ano passado eu não senti tanto calor quanto esse ano, parece que cada ano que passa a gente fica com mais problemas, né? O calor ainda é maior, os problemas são maiores, e isso vem trazendo uma série de questões no nosso dia a dia. Será que está valendo a pena a gente poluir tanto? Será que está valendo a pena a gente desmatar as florestas, queimadas? Será que isso é importante mesmo para a gente? Porque o que a gente está vendo é que parece que a Terra não tem muito tempo para viver, não. A gente está destruindo a Terra consequentemente. E aí, posso falar uma coisa, os países mais ricos são os que mais destroem. A gente, por exemplo, a gente tem a nossa culpa, a gente tem a nossa parcela de culpa, mas a nossa parcela de culpa não é tão grande quanto a dos países desenvolvidos. E aí eu tenho a China, e eu tenho a região europeia, né, a Europa de uma forma geral, e nós temos os Estados Unidos. São regiões que mais poluem. Aqui a gente tem que tomar cuidado com o quê? Com a nossa natureza. A gente tem que conservar a nossa natureza, a gente tem que chegar lá, não destruir as florestas, a gente tem que não contaminar os rios, a gente tem que começar a entender que esses elementos são fundamentais para a gente. Ainda nesse ramo dos problemas ambientais, que nós temos vários, né? A gente tem um que é muito famoso, tá? Muito famoso porque a gente ouve falar no nosso dia a dia sempre. Certamente, lá no quinto ano, no quarto ano, no terceiro ano, vocês ouviram falar sobre efeito estufa. O que é estufa? Pensa você dentro do seu quarto, dentro da sua casa, fechado, todas as janelas fechadas, todas as portas fechadas, sem nenhuma refrigeração. E aí vai aumentando a temperatura, aumentando, ferrou. Temperatura altíssima, você tem que abrir tudo porque está muito abafado. E esse é o efeito estufa.
Resumindo o efeito estufa, os raios solares batem aqui na superfície e voltam para o espaço. Só que na hora que eles voltam para o espaço, a poluição não deixa eles voltarem. Falou assim, ó, não vai voltar não, você vai aquecer de novo a Terra. Eles batem na poluição e reaquecem a Terra. Esse é o efeito estufa. O estufa é aquela estufa do salgadinho, que deixa o salgadinho sempre quente. É isso. Parece que nós vivemos numa estufa. Está sempre calor, a temperatura está sempre aumentando, sempre esse processo ligado a essa dinâmica de poluição atmosférica. Bom, e aí, a gente fala, olha só a quantidade de questões ambientais que nós falamos. Olha só a preocupação, porque hoje nós temos uma consciência ecológica. Hoje a gente tem que pensar em não jogar lixo na rua. Hoje a gente tem que pensar em não poluir os rios, não jogar lixo nos rios também. A gente tem que pensar em não desmatar, cuidar das florestas, é claro. Tudo isso é posição nossa. Vocês que estão aí crescendo e aprendendo tudo isso, sabem que daqui a pouco vocês vão pensar assim, ó, a minha empresa, onde eu trabalhar, essa empresa não vai poder poluir o meio ambiente. A minha empresa tem que ser sustentável, ou seja, a minha empresa tem que abraçar o meio ambiente e falar assim, ó, nós não vamos contaminar esse meio ambiente. Tudo isso são vocês que vão começar a pensar, porque são vocês que vão tentar transformar ainda mais essa ideia de um mundo que vem sendo degradado com esses problemas ambientais, com um novo mundo que vai ter um ambiente mais cuidado, pessoas mais conscientes, porque certamente vocês aí vão ser conscientes sim com a questão ambiental. Galera, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.